mais de gráfico, uma visão mais técnica. Eu gostaria de trazer ao nosso programa, ao nosso fechamento de mercado, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Por favor, Dalton, fique à vontade. Muito obrigado pela participação de hoje. Participação de todas as quintas, na verdade, está sempre por aqui com a gente. Agradecemos, inclusive, a você e a todo o pessoal da DV Invest. Fala, Gabriel. Olá, Davi. Boa tarde a todos aqui que acompanham a BMC News diariamente aqui no canal no YouTube. Estou aqui à disposição para a gente falar aí do mercado, do Ibovespa, nesse cenário negativo, esse retorno negativo do carnaval, mas que hoje está com uma leve alta aí, mas ainda dentro de um viés de baixa. Estou à disposição, Gabriel. A gente já não sabe para onde vai o Ibovespa, porque cada hora, eu abro o mapa aqui, cada hora está com um sinal. Hora está positivo, hora está negativo, hora está muito negativo, hora está muito positivo. Então hoje está realmente uma bela de uma loucura aqui o mercado brasileiro. Não só o brasileiro, o mercado norte-americano também está bem conturbado, está bem agitado. A gente ficou a maior parte do dia no negativo, agora no finalzinho do dia viramos para o positivo e está virando forte, quase 1% de alta aqui para a Nasdaq. Dalton, o que vai ser desse nosso Ibovespa? O que esses últimos dias nos trouxeram aqui de informações para o nosso principal índice acionário? Eu sempre gosto de começar essas nossas conversas, aproveitar a sua participação semanal, dar esse intervalo de uma semana para falar do índice. Como que você está olhando para esse índice que neste momento sobe 0,59%? Então o índice aí deu uma estabilizada, não deu? Como é que a gente pode interpretar essas informações? Lembrando que ontem a gente perdeu inclusive os 107 mil, negociamos abaixo dos 107 mil com 106 mil pontos. Como é que está a sua avaliação? O que o investidor precisa ficar de olho na hora de olhar para o índice? Vamos lá então, Gabriel. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Para mostrar o que nós temos no Ibovespa, né? Até na última vez que nós conversamos, estávamos aqui, ó, nesse ponto aqui. Deixa eu só pegar minha ferramenta aqui de desenho, que fica mais fácil de mostrar. Bom, nós estávamos aqui nesse ponto. Isso foi a última quinta-feira, quando eu participei aqui contigo do fechamento do mercado. Aqui, ó, tivemos esse movimento para baixo. Só que quando a gente conversou, eu até mencionei, né, comparando esse movimento com esse aqui, foi muito mais fraco a subida do que foi a queda. Então, o caminho mais provável para o Ibovespa ainda continuava sendo de baixa. Para que a gente mude o contexto atual, que continua sendo baixista, a gente deveria ver o Ibovespa acima de 110 mil pontos. Enquanto a gente estiver abaixo dos 110 mil, Gabriel, não consigo visualizar um cenário positivo para o nosso índice, para a nossa bolsa por enquanto. A primeira sinalização que eu vejo que demonstra ali algum enfraquecimento do atual cenário negativo seria o retorno para a máxima do pregão de ontem, da quarta-feira de cinza, que caiu ali 1,85% e teve uma máxima em 109,173. Então isso aqui enfraqueceria a tendência atual, que é de baixa, de curto prazo, vista pelo gráfico diário. E para gerar realmente uma mudança de cenário de curto prazo, o Ibovespa teria que ter esse tipo de desenho aqui, retornar para cima dessa região de 110 mil pontos e passar a gerar sinalizações positivas, seja pelo gráfico diário, seja por um gráfico de 120 minutos, acima desse patamar, para a gente ter um indício que, os compradores tomaram a situação tomaram o controle da situação novamente, que nesse momento o controle da situação está por parte dos vendedores. O pregão de hoje, eu observo a alta de hoje apenas como uma correção da queda dos dois últimos pregões, já testando a região aqui anterior, que era um nível de suporte, um nível importante de preço, como resistência, uma região ali por volta dos 107.900, e mantendo a probabilidade do próximo pregão ser um pregão mais de baixa. Esse seria, a gente sempre trabalhando em cima de probabilidade, tá, Gabriel? Seria o caminho mais provável para o Ibovespa, queda, e aí a gente falando em queda, aí a gente pode olhar um pouco mais para a região dos 104 mil, 104.200, e depois na faixa ali dos 103, 102.800, seriam os outros dois níveis de preço importante, de pontos aí importante para o índice Bovespa. Então, enquanto não tivermos nada diferente do cenário negativo que nós temos atualmente em termos de curto prazo, o Ibovespa apontando mais para 104 até a região de 102 mil pontos. Maravilha, inclusive você mencionou os dois últimos pregões, o pregão de sexta-feira passada e esse pregão
de quarta-feira, foi meio pregão, começou a partir da 1h da tarde, a gente teve uma queda muito forte na sexta, 1,53%, mais forte ainda no nossa quarta-feira, nessa volta de feriado, 2,49%. Então foram duas quedas bem significativas e agora uma leve alta voltando aos patamares que a gente via na quinta-feira, próximo ali dos patamares da quinta-feira. Então, como você mencionava, esse movimento de leve correção, a gente está corrigindo para cima o nosso Ibovespa. Perdão, trazendo aqui, uma leve alta, uma leve correção desses últimos pregões que a gente teve uma forte queda para os ativos e agora corrigindo um pouquinho para cima, mas longe de conseguir retornar esses valores aqui que foram negociados anteriormente. Por favor, David Martins, fique à vontade para perguntar aqui para o Dalton Vieira lá da DV Invest. A gente está fazendo esse fechamento de mercado, tem bastante ação aqui em destaque, tanto negativo quanto positivo, David. Antes da gente entrar nas ações, então é um prazer estar falando com o Dalton. Dalton, e o dólar, né? Como é que fica? Tá nesse looping, né? Ele vai ali hoje até novamente em queda, se aproximando ali novamente dos R$5, e aí depois ele vai na casa de 5,20, 5,30. E aí, qual é a visão para o dólar? Será que a gente vai para a Disney ou não? Então assim, em termos de ir para a Disney, o fato é que se eu pego aqui para um gráfico semanal, né, e olho para o dólar assim, vou para a Disney, então eu vou olhar o dólar, se o dólar chegar aqui nessa faixa dos 5,090 aqui, eu estou pensando em comprar dólar, e deixar dólar ali estocado para poder ir para a Disney, seria um ponto interessante. Eu até comentei no Radar da Semana no domingo, David, que a gente está dentro de um viés aqui negativo. Eu falei no domingo, foi no domingo de carnaval, publiquei no meu canal o Radar da Semana, que estava aqui nesse pregão, foi o pregão de sexta-feira passada, antes do carnaval. E isso aqui trazia uma expectativa maior de ter queda nos próximos pregões. Era uma sinalização do mercado, trazendo uma expectativa mais negativa, que foi confirmada nesses dois primeiros pregões da semana. Temos aqui o chamado pivô de baixa, uma tendência de baixa confirmada pelo gráfico diário, mas o que eu mencionei no Radar da Semana é o seguinte: mais que tenha um viés ali de baixo no gráfico diário, eu não consigo ver o dólar muito longe disso aqui. Então, se vier aqui, eu até mencionei, se no gráfico diário a gente tiver um movimento que se caminhe para a faixa dos 5,083, 5,070, caso aconteça que por enquanto não tem nenhum sinal contrário, por enquanto o caminho é mais para baixo mesmo, se chegar aqui nesse nível e gerar alguma sinalização de subida, em termos objetivos, seria assim, eu vou arriscar uma compra aqui seria um nível interessante de compra, porque eu não consigo visualizar algo já que vai rasgar aqui para baixo, a gente tem um movimento muito forte para baixo. Então, olhando para movimento de curtíssimo a curto prazo, ainda a gente está apontando mais para baixo, semelhante que nós temos no Ibovespa, andando até na mesma direção, que não é algo tão comum. O que começa a mudar, David, esse contexto, para a gente ter algo mais para cima no dólar, é a gente, por exemplo, ter um fechamento de um pregão, por exemplo, vamos supor que na sexta-feira amanhã o dólar consiga fechar aí acima da máxima do pregão de hoje, acima dos 5,182, 5,185. Isso seria uma primeira sinalização de força que aumentaria a chance de subida, porque aqui olhando para cá eu vejo ainda um movimento grande de subida no gráfico diário, que foram poucos pregões, então teve um movimento único de alta, e eu vejo aqui um movimento de baixa em duas etapas, ou seja, ele quebrado. Então ele foi, em termos de força de compradores e vendedores, aqui teve menos tempo para subir e aqui mais tempo para cair. Logo, é isso que eu falo em termos de estratégia, se chegar aqui nesse nível de preço, gerar um sinal de alta, já seria um indício de compra. Ou se geraram alguma sinalização aqui mais relevante para cima, um fechamento aí para cima de 185, também isso me chamaria mais atenção para compra. Mas pensando ainda em curtíssimo prazo, a gente está olhando um pouquinho mais dólar ali na região dos 5,085 a 5,070. Maravilha. Trazendo só uma correção dos dados que eu havia passado, estava bagunçada aqui a minha organização de dados e eu acabei trazendo alguns dados equivocados. Nós tivemos sim dois pregões bem negativos para o nosso Ibovespa, 0,7% na última sexta-feira e nesta quarta-feira 1,85%. Então, eu trouxe alguns dados anteriormente, esses dados eles foram revisados aqui enquanto o Dalton fazia a sua análise e agora os dados exatos
da variação do Ibovespa nos últimos 2 pregões, 0,7 na sexta e 1,85% de queda nesta quarta-feira, nesta volta do feriado, neste meio pregão que nós tivemos no início dessa semana. E hoje recuperando um pouco, de novo aqui nos 107.683 pontos, mais longe do que perdeu nesses últimos 2 pregões. Dalton, inclusive, trazendo aqui alguns dos destaques do nosso dia, JBS é a principal ação em destaque positivo, e inclusive tem gente aqui pedindo JBS, falando que é top pick do setor, falando que é um ativo muito interessante, tanto para os investidores que estão olhando ali para um curto prazo, tanto para os investidores que estão olhando para um mais longo prazo. Qual a sua avaliação para esse ativo, para JBS, que como o restante do setor aqui de frigoríficos está perdendo bastante valor neste começo de ano? É difícil achar alguém positivo nesse segmento aqui, nesse início de 2023. Eu, salvo engano, nenhum dos ativos listados na nossa Bolsa de Valores está ganhando valor em 2023. Qual a sua visão para a JBS, que neste momento ganha 5,58% de valor? Vamos lá, Gabriel. Eu já estou com o gráfico dela aqui na tela. Eu vou começar com um prazo mais longo, né? Olhando para um prazo mais longo dessa ação. Isso aqui é um gráfico quadrimestral. Significa dizer que cada barrinha dessa aqui tem a duração de média de uns 4 meses, uns 80 dias. Então, assim, o ativo ainda tem uma chance de poder caminhar para um nível aqui de preço, que significa que a gente chama de suporte ali na faixa dos R$ 17,05. Pode parar até antes, mas está dentro do movimento de baixa. Dá para perceber que esse movimento que saiu daqui, um movimento mais longo para cima, teve até 4 barras aqui realmente fortes, e aqui a gente está tendo 4 barras para baixo. Não tem nenhum sinal contrário aqui ao movimento atual de baixa. O fato é que a tendência continua sendo de alta, mas como esse movimento entra muito aqui para dentro dessa região, vem para baixo da média, invadindo mais a região de fundo anterior, já dá um indício de enfraquecimento dessa tendência. Olhando para um gráfico até anual, dá para ver que nós estamos dentro de um movimento de baixa, de correção de uma tendência de prazo mais longo. Olha só a tendência de prazo mais longo. Correção, o movimento de subida e aqui agora é o movimento de baixa. Então, para um prazo mais longo, a gente ainda tem espaço para poder caminhar um pouquinho mais para baixo. E aí eu vou descendo o tempo gráfico, olhando para o mensal, arriscar alguma entrada nessa ação, pensando até num prazo mais longo e tendo ali pelo menos um critério de aguardar algum sinal de subida. Esse sinal seria, por exemplo, se ocorrer a superação da máxima de fevereiro a partir de março. Essa seria uma alternativa, até uma estratégia que eu poderia falar assim, eu vou arriscar daqui para cá, para essa mínima, vou até calcular aqui, daqui desse ponto, dessa entrada 20,42 para essa mínima, vou arriscar isso aqui 15%, vamos arredondar, vou arriscar 15%, mas se esse ativo realmente resolver começar a ganhar força para cima, eu tenho espaço aqui para tentar buscar uma relação de retorno ali de 1 para 2 ou 1 para 3, que significaria dizer arriscar 15% para ganhar 30% a 45% ou mais, se voltar lá no nível do topo histórico. Então, essa seria a primeira alternativa de buscar uma entrada nesse ativo. Não vejo ainda um sinal de alta aqui pensando para entrada de longo prazo. E até mesmo de arriscar a entrada no preço para a entrada de longo prazo, aí seria justamente para a região dos 17 até os 16,60, que seria essa região desses dois fundos. Então, olhando para o longo prazo, a chegada aqui nesse preço seria mais interessante ou aguardar um sinal de alta pelo gráfico mensal. Descendo para um prazo mais curto, a gente continua dentro de um gráfico semanal de uma tendência de baixa, que significa dizer, no curto a médio prazo, a tendência ainda é de baixa. E qual o significado disso? Que dentro de uma tendência de baixa, os movimentos de subida eles tendem a ser mais fracos do que foram os movimentos de baixa. Dá para ver aqui, os movimentos de subida foram mais fracos, de baixa sempre mais fortes. É isso, então a gente está dentro de uma primeira sinalização para se ter uma subida, que começou forte aqui no gráfico diário, o pregão de hoje realmente é relevante. A tendência não mudou, a tendência ainda é de baixa, apenas abrimos um movimento de subida, um primeiro indício que pode mudar essa tendência, mas para que a gente tenha realmente um indício maior, que a tendência, pelo menos de curto prazo, já não é mais de baixa, o ativo precisa voltar para cima dos R$ 20. Enquanto isso não acontecer, a gente ainda está dentro do contexto que é dominado pelos vendedores. O que significa? Que quando chega em níveis de resistência, como por exemplo uma média, termina perdendo força e voltando para baixo. Mas pelo menos a forma como está começando o movimento aqui de subida agora é diferente daqui do anterior. Então isso é um primeiro sinal. Se você quer arriscar agora uma compra, então se vai arriscar a compra agora pensando num prazo um pouco maior de arriscar a mudança da tendência, ser mais agressivo,
coloca pelo menos um nível de saída ali, que se você tiver errado, se o ativo não conseguir ganhar a força que você deseja, a sua saída está ali nos 17,54, ou seja, se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje. Então, de maneira geral, resumindo, a gente tem um ativo ainda em termos de curto a médio prazo alinhado para baixo, a tendência de longo prazo é de alta, mas vem perdendo força e ainda tem espaço para poder cair para nível de 17 a 16,50. Mas no curto prazo, a gente pode ter algumas alternativas ainda de compra nesse ativo, principalmente se passar a gerar sinais de altos aí acima dos R$19, R$19,20. Maravilha, Dalton, se puder descompartilhar a sua tela, só para a gente se despedir, estamos chegando Bora. ao final aqui do nosso programa, inclusive, Bolsa já encerrando as suas operações, gostaria de agradecer imensamente a sua participação de hoje, esses minutos dedicados a conversar conosco da BMC News e também com os investidores que nos acompanham. Muito obrigado mesmo pela participação de sempre, todas as quintas-feiras, o Dalton ou o pessoal da DV Invest está sempre aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Prazer, Gabriel. Prazer, David, estar participando aqui. A todos que estão presentes, que eu estou acompanhando ali, o pessoal colocando ali no chat, pediu o Marfrig, pediu o JBS, enfim. Um prazer enorme participar sempre aqui com vocês, todo aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, um ótimo Obrigado, ótimo dia.